Você sabia que um simples erro no cadastro rural pode bloquear operações, gerar pendências fiscais e trazer enormes prejuízos para produtores e profissionais da contabilidade? E a pergunta é: você realmente se sente seguro quando o assunto é CAFIR e CNIR? Porque a verdade é que muitos profissionais ainda enfrentam dificuldades com inscrições, atualizações cadastrais, regularização de imóveis rurais, e isso gera insegurança, retrabalho e perca de tempo. Mas hoje nós vamos mudar isso. Nesta aula, você terá acesso a orientações práticas, explicações objetivas e informações técnicas diretamente com quem atua diariamente dentro da Receita Federal. Então, fique conosco até o final, porque essa transmissão pode transformar sua atuação na área rural e trazer muito mais segurança para o seu atendimento ao produtor rural. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Márcia Guido Rocama, conselheira efetiva do CRC Paraná. E é uma grande satisfação receber você em mais uma edição da Escola Técnica do CRC Paraná, realizada em parceria com a Receita Federal. Hoje vamos abordar um tema extremamente relevante para os profissionais da contabilidade e para todos que atuam no agronegócio: Cadastro de Imóvel Rural, CAFIR, CNIR, explicações e orientações práticas. Nesta aula, tem como objetivo esclarecer e orientar de forma prática os procedimentos relacionados ao cadastro de imóveis rurais. Serão apresentados explicações detalhadas sobre o correto preenchimento das informações cadastrais, além de dicas práticas e orientações objetivas para evitar inconsistências, corrigir erros e solucionar os principais problemas enfrentados no dia a dia pelos profissionais da área. Mas antes de começarmos, um aviso rápido. Se este conteúdo faz sentido para você e agrega valor à sua atuação profissional, deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no botão hypar aqui embaixo, porque isso fortalece o alcance do conteúdo técnico contábil e ajuda a nossa classe a ganhar ainda mais relevância no ranking do YouTube. E para conduzir, temos a honra de receber Jurandir Carneiro. Jurandir é analista tributário da Receita Federal do Brasil e supervisor da equipe de atendimento do Cadastro Rural, CNIR-CAFIR, no Rio Grande do Sul, atuando diretamente nas demandas e desafios enfrentados diariamente pelos profissionais da área. Jurandir, seja muito bem-vindo e é com grande satisfação tê-lo aqui conosco hoje. A palavra é sua. Obrigado, Márcia. Minha saudação a todos que nos assistem. É um prazer estar novamente aqui com vocês. A gente, geralmente, quase todos os anos, a gente faz alguma palestra, então, para vocês aí do Paraná, contadores e profissionais. Então, a gente agradece pelo convite. Eu vou hoje falar, então, sobre esse cadastro rural, que muitas vezes é relegado a um segundo plano, mas ele está cada vez ficando mais importante, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês as principais dúvidas que a gente percebe no dia a dia, tentar dar algumas dicas sobre como facilitar o trabalho. A gente sabe que não é muito simples, muitas vezes o produtor rural ele se preocupa mais com a produção, lá com o trabalho, e acaba relegando para o segundo plano essa parte de documentação. Então, a gente vai tentar aqui dar algumas dicas que facilitem esse trabalho. Eu vou começar explicando uma coisa básica, porque pode ser que tenha profissionais que estão assistindo, que estão iniciando nessa área. Então, vou dar uma explicação inicial aqui sobre o que é esse cadastro de imóveis rurais aqui na Receita Federal. Então, como o próprio nome diz, ele é um cadastro para os imóveis que estão localizados na zona rural do município. Esse cadastro ele se chama CAFIR, Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais, sendo que cabe ao proprietário ele manter esses dados atualizados. Não são atualizados de uma forma automática. Por exemplo, vender uma área de terra não é automaticamente que vai ter essa informação. Tem que fazer toda uma atualização para manter o cadastro em dia.
Hoje, atualmente, aqui, a maioria dos dados eles vêm lá do cadastro do INCRA. Tá? Então, esse cadastro que nós temos aqui, o CAFIR, ele serve basicamente para duas coisas, que é ele poder emitir uma certidão negativa, que é aquela certidão muitas vezes exigida por um banco, para um financiamento, ou mesmo, às vezes, a própria certidão do CPF, se ele tem um imóvel que ele não declarou ou não pagou, pode gerar uma pendência. E também esse cadastro serve para que a pessoa possa entregar a declaração todo ano, quando obrigatório, e fazer o pagamento do imposto do imposto de terra. E agora, a partir de 2026, ele passa a ter uma importância maior ainda, porque há uma previsão de que a declaração do ITR de 2026, que vai ser entregue em agosto e setembro, para áreas maiores de 100 hectares, esses imóveis têm que entregar a declaração na versão web, que é uma versão que já puxa os dados cadastrais, puxa os dados do imóvel lá do cadastro. Então, se, por exemplo, eu tenho uma área cadastrada de 100 hectares, mas eu vinha entregando as declarações ITR com 80 hectares e passava, porque ele não fazia um cruzamento na hora, até dava um aviso no recibo, mas aceitava. Então, esse exemplo, se eu não atualizar o cadastro, no momento que eu for fazer a declaração, vai puxar os dados que estão lá no sistema. E aí eu não vou conseguir alterar esses dados lá na declaração. Vai forçar a fazer a primeira atualização cadastral para depois ter que entregar a declaração. Da mesma forma, se trocou o proprietário, comprei uma terra, não atualizei. Vou acessar lá o sistema da web, não vai aparecer esse imóvel, porque eu não atualizei ainda. E vejam que essa atualização não é tão rápida, uma vez que depende de primeiro atualizar no cadastro do INCRA para depois ser atualizado aqui. Então, é muito importante que esses dados sejam atualizados antes da declaração de ITR, principalmente nessas áreas maiores que 100 hectares, que é a previsão de que vão ser obrigatórias a usar essa versão do programa do ITR na versão web. O que é, então, um imóvel? O que é considerado um imóvel para a Receita Federal? É aquela área contínua, formada por uma ou mais parcelas, registradas ou de posse, sendo que rio ou estrada não tiram a continuidade, do mesmo proprietário ou dono, localizados na zona rural do município. Sendo que área urbana, aquela que está localizada na zona urbana do município, que é o limite que a própria prefeitura ali decide o que é área urbana, mesmo que tenha atividade rural, não pode ser cadastrada na Receita Federal. Essa área vai pagar IPTU, ou se a prefeitura isentar, ela não vai pagar nada. Então, destrinchando isso aqui, área contínua formada por uma ou mais parcelas. Então, por exemplo, eu tenho um pedaço de terra aqui que eu tenho uma matrícula. Tem um outro pedacinho que está ligado aqui que eu tenho só a posse. E tem um outro pedacinho aqui que, por exemplo, tem uma escritura, mas não está registrado. Ele é formado por 3 parcelas. Isso aqui, se ele está uma do lado da outra, é uma área contínua. E se for do mesmo proprietário, todas as 3 parcelas, eu vou pegar um cadastro só no INCRA, um cadastro só na Receita Federal. Então, é muito comum a pessoa confundir, achar que, bom, eu tenho 3 matrículas aqui, que são as matrículas são separadas, mas a área, se ela for contínua, ele não vai ter 3 números, vai ter um número só. Então, essa é uma grande confusão que muitas vezes é feito na hora de fazer o cadastro. É área contínua, mesmo que seja mais de uma parcela e mesmo que tenha um rio ou estrada que corte essa propriedade. Dando um exemplo que talvez fique mais claro aqui, vamos supor que esse imóvel aqui nessa imagem, toda essa área aqui que eu estou tracejando aqui, seja da mesma pessoa, tá? Vocês vejam que tem uma parte está no município A, outra parte no município B, ou seja, municípios diferentes, tem um rio que atravessa a propriedade. Para efeitos cadastrais, isso aqui é considerado um imóvel só. O rio não tira a continuidade, a estrada não tira, o fato de estar em municípios diferentes também não tira a continuidade. Correto? Pela forma correta, isso aqui deveria ter um cadastro só. E lá na hora do cadastro do INCRA vai informar onde é que está a propriedade, que ela está parte no município A, parte no município B, e vai escolher um dos municípios para ser a sede do imóvel. No caso,
aonde que o imóvel vai ficar vinculado. Por exemplo, aqui a sede está aqui, as casas estão aqui, a área maior, ele ficaria no município B. Então, isso é uma coisa também muito comum de acontecer, a pessoa achar que o município é diferente, porque tem um rio, isso divide o imóvel e transformaria em 2 ou 3. E não, é área contínua, como diz a legislação. Da mesma forma, se eu tenho, supondo que aqui essa área ela fosse uma só, uma matrícula só de registro de imóveis, e o banco pede, eu quero financiar e eu não quero dar toda a propriedade, eu vou lá pego uma matrícula nova para essa parte aqui. Muitas pessoas acabam pedindo um número novo para essa matrícula nova, e não é dessa forma. Ele pode desmembrar em quantas matrículas for, mas a continuidade do imóvel continua ali, fisicamente continua ali. Então, ele não deveria pedir um número novo, e sim continuar declarando tudo junto, mesmo que ele tenha aberto uma matrícula nova. E aí vem uma pergunta, tá, mas eu tenho cadastrado para cada matrícula minha, eu tenho um número. Como é que eu faço para cancelar isso e fazer correto? Bom, a primeira coisa que tem que ver é se são áreas contínuas, tá? Se são áreas contínuas, uma do lado da outra, fazem confrontação, então é o caso de cancelar algumas que estejam erradas. Agora, se eu tenho várias matrículas, mas elas são separadas, elas têm uma distância entre as outras, uma entre a outra, aí está correto ter mais que um número. Então é isso que tem que ficar muito claro. A área contínua é um número só. Áreas que são separadas, tem outro imóvel no meio, outro proprietário, aí cada um tem o seu número. Mas vamos supor que essa situação, voltando àquele exemplo, tenho aqui 3 áreas com matrículas diferentes, mas são contínuas, emendadas uma na outra. E agora eu me dei conta que está errado. O que eu devo fazer? O primeiro passo é resolver junto ao INCRA. Eu vou escolher um dos números de cadastro, alterar para a área total e cancelar os outros 2 números que eu tinha lá no INCRA. Se esses números já estiverem vinculados no sistema CNIR, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ele cancela automaticamente na Receita. Senão, aqui na Receita vai fazer a mesma coisa, vai escolher um número para usar e vai pedir o cancelamento dos demais. Sendo que as declarações de TR que foram feitas somente com a parte da área, ou com a matrícula, tem que retificar os últimos 5 para deixar com área total. Pode cancelar as declarações indevidas, pedir um cancelamento, tem que abrir um processo, e pode também pedir restituição dos valores que pagou naquelas áreas que cancelou. E esse seria o procedimento correto. Dá um pouco de trabalho, mas seria a forma adequada de resolver para esses casos que existem números indevidos para o imóvel, mais números do que deveriam ter. Em caso de condomínio, que não existe mais, que é uma situação que a gente tem, que é muito comum também. Nós temos uma área grande aqui, e aqui vários pedaços, vários proprietários na mesma área. Tem pessoas que conseguiram o número de inscrição só da sua área. E aí que está o detalhe, porque se ela é uma área em condomínio, ela deveria estar sendo declarada pelo todo, e não cada um declarando a sua parte. Aí tem 2 alternativas, ou cada um dos proprietários faz a sua localização de parcela, que é um procedimento feito primeiro no tabelionato, depois vai no cartório e abre uma matrícula só da sua área, e nesse caso daí tudo bem, ele tem um número, porque aí ele tem uma área demarcada, ou nesse caso também, cada um que pegou números indevidos aqui tem que cancelar e fazer a declaração pelo todo, pela área em condomínio. A área em condomínio é aquela que tem mais de um proprietário e cada um tem um percentual ali dentro dessa área. Então, esse aqui é uma parte meio complicada, mas é uma parte importante de entender, embora hoje o cadastro ele esteja mais a parte documental lá no INCRA, que tem que analisar para conceder uma inscrição e tudo mais, mas é muito importante saber para que vocês façam o pedido correto, já que o INCRA, as normas do INCRA são semelhantes às normas da Receita Federal. A única diferença é que o INCRA cadastra no imóvel urbano que tenha atividade rural, ele ganha um número de INCRA, mas ele não vai ganhar um número aqui na Receita, porque ele é urbano, no caso, e daí teria que pagar IPTU. Só um alerta que agora com a reforma tributária, o que está acontecendo? Os imóveis urbanos, eles também vão passar a ser inscritos no cadastro de imóveis brasileiro, o CIB, vão passar a ter um CIB, mas é só para efeitos de legislação e de cadastro, ele não vai
vir aqui para a Receita Federal. Ele continua sendo imóvel urbano com o município, administrado pelo município. Explicando o que é esse CNIR, que eu falei até agora do CAFIR, que é o nosso cadastro. Até pouco tempo atrás existia, ainda existe, mas a forma era o seguinte: o INCRA tem o seu cadastro, Receita Federal o seu cadastro. Eles não se conversavam. O cadastro lá no INCRA se chama SNCR e o cadastro aqui na Receita se chama CAFIR. Então, acontecia muito da pessoa manter atualizado aqui na Receita por causa da certidão negativa e lá no INCRA ele não atualizar, ou vice-versa. Então, eram dois cadastros que não se conversavam. Aí foi criado o CNIR, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que ele nada mais é do que um sistema onde ele vai juntar os dois cadastros. Então, a pessoa, por exemplo, comprou uma área de terra, ela vai iniciar o cadastro lá no INCRA, vai fazer o cadastro do seu imóvel, os dados desse cadastro do INCRA vêm para dentro do CNIR. E aqui dentro do CNIR, a pessoa vincula o seu cadastro da Receita, ou cria um número novo, quando é o caso dele não ter ainda. A partir do momento que ele vinculou os dois cadastros, qualquer alteração que a pessoa fizer no INCRA, ele vai atualizar o cadastro aqui na Receita Federal. Então, ele diminuiu a necessidade de você ter que atualizar dois cadastros, fazer as mesmas informações em dois cadastros, e também automatizou uma série de procedimentos. Ou seja, facilitou e muito em alguns pontos que antigamente tinha de problema. Lembrando que apenas os imóveis rurais migram para a Receita Federal. Aqueles que são urbanos, mesmo que cadastrados no INCRA, não vêm para a Receita Federal, porque imóvel urbano não paga ITR, ele paga IPTU ou é isento pelo município. Lembrando que mesmo que o imóvel seja imune ou isento, ele deve estar cadastrado na Receita Federal. E a regulamentação disso, para quem quiser ler, ele está na Instrução Normativa número 2203 de 2024. E se eu não fizer essa vinculação dos dois cadastros, eu tenho meu cadastro do INCRA, tenho meu cadastro da Receita e eu não vinculei. Ou como muitas vezes a gente vê, a pessoa tem o cadastro na Receita e não tem um cadastro no INCRA, então não tem como fazer a vinculação. O que pode acontecer se eu não fizer essa vinculação? A primeira coisa que vai acontecer já era para ter acontecido, porque o prazo para essas vinculações encerraram já em 2022, mas até agora está tendo uma tolerância nesses prazos. A Receita, inclusive, está fazendo algumas vinculações automáticas, então é necessário conferir sempre esses cadastros, ver se a vinculação está correta, mas o principal é a vinculação cabe ao proprietário, ou, no caso, o contador, o profissional, fazer essa vinculação. Então, o primeiro passo, ela vai impedir a certidão negativa. Então, mesmo que o imóvel esteja declarado em dia, tenha pago os seus impostos em dia, se não tiver vinculação, em algum momento vai impedir a certidão negativa do imóvel. Está previsto um processamento também automático para cancelar todas aquelas inscrições sem vinculação e sem declaração, os últimos 5 anos, pelo menos. Menos os imunes isentos, esse não, mas os outros que deveriam declarar. Então, pode acontecer do imóvel ser cancelado, inclusive, se não fizer a vinculação. E como é que eu faço? Está lá gerou uma pendência, como é que eu faço? Vai ter que reativar esse imóvel, se ele estiver cancelado, ou eliminar a pendência, vinculando o número de INCRA válido. Então, esse é o procedimento que tem que ser feito. É vincular um número, vai cadastrar no INCRA, vai acertar lá no INCRA e vai fazer a vinculação, ele vai liberar dessa pendência ou vai reativar o imóvel automaticamente. Como que faz para acessar o sistema CNIR? É nesse endereço aqui, knir.serpro.gov.br. O acesso é através da senha Gov, vai entrar com o Gov. Ainda não tem como entrar por procuração, então tem que ser a senha Gov ou do proprietário ou do condômino, se ele tiver lá o cadastro correto. Não é possível acessar através de procuração, como eu disse, existe a possibilidade de criar uma senha específica. Por exemplo, caso de pessoas falecidas que não têm o Gov.br, como é que vai fazer para entrar? Vai clicar aqui embaixo, cadastrar uma senha. Esse cadastro de senha, ele é pedido ali o número do imóvel,
o número do CCIR, então para você acessar o CNIR é obrigatório que primeiro esteja cadastrado pelo menos um imóvel lá no INCRA, que daí ele vai migrar aqui para dentro do CNIR, e vai poder acessar em nome dessa pessoa falecida ou dessa pessoa que não tem o GovBR. Se a pessoa tem o GovBR, é muito mais fácil. Futuramente, talvez aqui venha a ser criada aquela figura do procurador, que já tem dentro do sistema da Receita, lá do ECAG. E aqui o interessante é destacar que se você abriu aqui, a pessoa não tem GovBR, abriu o nome através da senha, essa senha só vale aqui para dentro do CNIR. Lá dentro do ECAC, tem que ser pelo GovBR ou procuração. Ou, se for no caso de falecido, então pode ser um herdeiro ou inventariante. O processo pode ser aberto no nome deles. Dentro desse sistema CNIR, o que a gente tem que destacar é o seguinte: quando você acessa lá, vai ter uma opção Meus Imóveis. O que é esse Meus Imóveis? É todos os imóveis que estão cadastrados no INCRA. Eles vão migrar para cá. Sendo que quando aqui, no campo CIB, que é Código de Imóvel Brasileiro, é o código aquele que você ganhou quando cadastrou na Receita Federal. Se ele estiver em branco, é porque ele não está vinculado. Agora, se ele conter um número aqui, então isso já está vinculado. Se você clicar no campo aqui de denominação, aqui nessa área azul, sobre o nome do imóvel, ele vai abrir todos os dados, área, localização, proprietários, quem são os titulares, vai abrir todos os dados. E aqui à direita, a gente tem um menu Ações, que é importante conhecer esses botõezinhos, para que eles servem. Esse primeiro aqui, essa flechinha, é onde você faz a vinculação do imóvel ou a desvinculação. Então, vamos supor, nesse primeiro caso aqui, que não está vinculado, eu vou clicar aqui e vou informar um número de CIB, um cadastro do imóvel na Receita Federal. Vou fazer a vinculação entre os dois cadastros, ou mesmo vou pedir a criação de um número, caso esse imóvel ainda não tenha. O outro botãozinho que tem lá é essa símbolo aqui de reciclagem. Esse aqui é usado assim: eu fiz atualização no INCRA hoje, o dado já caiu no CNIR, mas ainda não atualizou o cadastro da Receita Federal, porque existe um processamento, e geralmente esse processamento ocorre no mesmo dia. Mas vamos supor que por algum motivo não atualizou. Você pode vir aqui e forçar esse atendimento mais rápido. Mas isso geralmente é muito raro a necessidade de usar, porque normalmente ele atualiza diariamente. Uma situação que é usual é, por exemplo, eu tenho o CPF do titular estava cancelado, e quando o CPF está cancelado, não atualiza lá no nosso sistema. Então, eu fui lá, atualizei o CPF dessa pessoa, reativei, um falecido, por exemplo, coloquei lá na situação titular falecido, aí eu tenho que voltar aqui e pedir para ele fazer esse batimento para que libere a situação cadastral do imóvel e atualize. Outro que é bastante utilizado, que aí seria mais utilizado, é esse atualizar dados tributários, esse símbolo aqui de dinheiro. Esse aqui é para atualizar aqueles dados que não vêm do INCRA. O que é? Quais são os dados? A isenção, a imunidade e a origem do imóvel, que eu vou explicar mais adiante como é que faz. E é um dos dados mais importantes aqui para a Receita Federal, para saber se cobra a declaração ou não, essas informações dos dados tributários. A outra tela que tem dentro do CNIR é o campo Minhas Solicitações. É aqui que eu vejo aqueles pedidos que eu já fiz dentro do CNIR. Por exemplo, fiz um pedido de inscrição. Como é que eu vou saber se deu certo ou não? Quando você abre aqui Minhas Solicitações, vai aparecer todos os pedidos. E aqui vai aparecer, além da data e o número do INCRA, do imóvel que você pediu essa atualização, a situação dele. Por exemplo, situação processada automática. É aqueles procedimentos que você faz ali e na hora já sai o resultado. Não depende da análise humana. Situação cancelada, eu transmiti um pedido, estava pendente e eu resolvi cancelar, que eu vi que estava errado. Vai ficar cancelado. Você tem como fazer esse cancelamento. E é nesse botãozinho aqui, esse X aqui. Quando eu transmiti esse pedido, ele está aguardando documentação na Receita, mas não era, eu vi que está errado. Eu tenho que alterar alguma coisa no INCRA antes. Venho aqui e cancelo. Processada, deferida pela Receita Federal, é aquela que um funcionário da Receita analisou. E a mais importante, eu diria, a que mais tem que tomar cuidado, é quando ela fica aqui, aguardando documentação Receita Federal. Isso significa que você tem que abrir um processo, além do pedido aqui, você tem que entrar lá no ECAC e abrir um processo para que você possa
juntar a documentação. Ele está aguardando que a Receita Federal, que você apresente documentos para que um servidor da Receita Federal analise o teu pedido. Então, por exemplo, uma vinculação de imóvel que eu tentei fazer aqui no CNIR, mas tem proprietários diferentes, o INCRA está um proprietário, na Receita Federal está outro proprietário. E, além disso, a área está muito diferente, mais de 5% de diferença. Na Receita Federal está 50 hectares, no INCRA está 100 hectares. Nesses casos, ele dá um pedido não conclusivo e você tem que juntar documentação e explicação para que a gente analise. Então, isso eu vou mostrar mais para frente, mais alguns detalhes. Deixa eu só retornar na tela anterior aqui, que aqui tem mais duas coisas que você tem que observar. Aqui no menu Ações, tem esses símbolos aqui. Aqui você pode, clicando, por exemplo, nessa folhinha aqui, ver os dados da solicitação e o recibo de envio. Na hora eu transmiti e não tirei o recibo, quero tirar depois. Então, você vem aqui, pode clicar. Ou mesmo quando tem essa cartinha aqui, significa que a Receita já analisou, você pode clicar ali para olhar o resultado. Da mesma forma, esses que foram processados automaticamente. Então, quando você clica aqui em detalhes da solicitação e recibo de envio, ele vai abrir esses documentos aqui. O recibo de envio, recibo de solicitação do serviço, ele vai aparecer os dados do imóvel e aqui no campo 4, orientações, se ele já foi processado ou não. Nesse caso aqui, a solicitação foi processada com sucesso. Consulte o resultado do processamento. O resultado do processamento é esse aqui, que está do lado. Por exemplo, a pessoa tinha pedido aqui uma inscrição, então ele já vai encontrar aqui embaixo esse número de CIB que ele pediu, esse cadastro que ele pediu. Então, por aqui você consegue resolver muita coisa. Claro que, quando é negado, quando é indeferido, a explicação aqui muitas vezes é pouca, você não vai conseguir entender. Então, você tem que ir lá olhar se você abrir um processo e apresentou documentos na Receita, tem que ir lá no processo, dentro do ECAC, abrir esse processo e ver o despacho que está lá. Aqui um resumo daquilo que está sendo feito hoje pela Receita de forma automática. Hoje a inscrição, em 98% dos casos, é liberado na hora o número do CIB, o número do cadastro do imóvel na Receita Federal. Você entrou lá no CNIR, pediu uma inscrição, sai na hora. As vinculação também, a maioria está assim. Cancelamento, quando já está vinculado os dois números e você cancela no INCRA, automaticamente cancela na Receita. Alteração de origem também está sendo liberado automaticamente e a reativação. Eu já vou explicar o que é essa alteração de origem. O que é importante? Sempre que fizer uma solicitação no CNIR, abrir o recibo, tá? E ver o resultado desse processamento, como eu mostrei ali na tela anterior. Para ficar mais claro ainda, vou mostrar aqui duas situações. Quando que não precisa abrir processo lá no ECAC. Tá? Não há necessidade. Quando já foi atendido na hora o processo. A solicitação foi processada automaticamente. Então, se foi processada automaticamente, é só você olhar lá os detalhes da solicitação, está resolvido o teu problema. Agora, quando que eu preciso abrir um processo? Quando lá no recibo, esse recibo de solicitação, que sai na hora que você faz algum pedido no CNIR, ele fala o seguinte, apresente o recibo apresente o recibo para a Receita Federal para conclusão do serviço de vinculação. E aí ele vai dizer aqui o que você precisa apresentar, vai dar alguma ideia qual documentação é necessária. E esse pedido vai ficar como aguardando documentação. Então, enquanto você não apresentar essa documentação, ele não vai ser analisado. Aí você vai lá no ECAC, abre um processo, e apresenta essa documentação e daí fica acompanhando pelo processo para ver qual vai ser o resultado. Ou mesmo, se ele for deferido, vai aparecer aqui. E como que eu faço? Bom, transmitir pelo CNIR, deu aqui que eu tenho que apresentar documentos para a Receita Federal. Como que eu faço para abrir esse processo? Então, esse processo digital tem que ser aberto no ECAC, ou no portal de serviços lá da Receita Federal. Vai entrar com o certificado digital ou a senha Gov. O profissional que está atendendo, ele receber uma procuração, porque ele não vai estar utilizando a senha da pessoa, a pessoa não vai querer, talvez, passar a senha. Então, aqui dentro do ECAC funciona a procuração,
Então, essa procuração ou autorização digital, porque é possível uma pessoa que tem a senha Gov, nível ouro ou prata, passar uma autorização de acesso, sem necessidade de abrir aquele processo para provar a procuração. Ele passa a autorização para o contador e o contador atua em seu nome. O que tem que lembrar nesse caso? Que esse profissional que está analisando, ele não vai abrir o processo em seu nome, ele vai abrir no do seu cliente, daquele que recebeu a procuração. Então, tem que entrar aqui dentro do ECAC e alterar o perfil de acesso, informando que ele é o procurador de um CPF, de um CNPJ. E, a partir desse momento, ele vai abrir o processo em nome dessa pessoa. Ele vai clicar ali em legislação e processo, requerimentos web ou processos digitais. Na área de concentração, cadastros, imóvel rural, inscrever, alterar ou cancelar cadastro. Eu falei anteriormente que há casos em que é necessário pedir um cancelamento de declarações entregue indevida. Esse caso não é por aqui. Aí ele tem que ser no chat, lá no chat, falar com o atendente e pedir para ele, dentro do ECAC também, pedir que abra um processo de cancelamento de declaração e daí vai ter que juntar a comprovação de que cancelou o imóvel, juntar todas as explicações necessárias para que o pessoal que analisa o cancelamento consiga verificar essa situação. Quando eu peço para abrir um processo, abre esse requerimento aqui, chamado requerimento web. Se eu estou fazendo algo que eu emiti um recibo no CNIR, eu só vou preencher essa primeira parte aqui, ó. Vou botar o número da solicitação no CNIR. Só isso, tá? Agora, se não é algo do CNIR, eu quero cancelar um imóvel que não está vinculado no CNIR e não tem como vincular ele. Então, esse caso não é automático lá pelo CNIR. Eu tenho que pedir para a Receita Federal fazer esse cancelamento. Como que eu faço isso? Vou aqui na segunda parte. Aqui, ó. Se não utilizou o sistema CNIR, eu vou selecionar o serviço. Tem vários serviços aqui. O mais comum que a gente pega é o cancelamento, mas tem também alteração de titular, que é aqueles imóveis muito antigos que a pessoa vendeu e não tem como, não tem número de INCRA, não tem mais como vincular, enfim, ele pode pedir por aqui. Ou alguma alteração cadastral também, que ele não possa fazer lá pelo CNIR, por exemplo, uma alteração do endereço dele. É muito raro isso, mas pode acontecer. Então, aquelas situações que não são abrangidas pelo CNIR, ele vai ter que preencher todos os campos aqui. Então, vamos supor que eu pedi um cancelamento, eu vou informar aqui o número do CIB, que vai ficar ativo, eu vou informar o motivo, qual é o motivo do cancelamento. Por exemplo, vou botar aqui uma transformação em imóvel urbano. O imóvel era rural, a prefeitura aumentou os limites do município e passou a ser urbano. Então, vou fazer isso. E o principal, tem um campo ali dentro desse formulário que você preenche, que é para apresentar outras informações. Aqui você deve digitar todos os dados aqui que ajudem a entender o caso. Se o campo for muito pouco aqui, então faz uma cartinha à parte e junta. Digita ali no Word e junta uma explicação. É muito necessário, sempre nesses casos de, principalmente, cancelamento ou um caso mais complexo, que junte explicações para que a gente entenda e possa analisar da melhor forma possível. E vai anexar o recibo, se for o caso, do CNIR, e os documentos, outros documentos aí que possam ajudar, matrículas, certidões, enfim, toda a documentação que ajude a resolver o problema. Bom, transmitir, abri um processo, enviei toda a documentação, como é que eu faço para acompanhar? Lá também dentro do ECAC, processo em que sou o principal interessado. Aqui dentro vai ter processos ativos e arquivados ou inativos. Então, na maioria dos casos, se a gente já analisou, ele vai estar nessa pasta arquivados. Pode ser que você venha aqui nos ativos e não ache esse seu processo. Então, clica aqui nesses arquivados, que ele provavelmente vai estar aqui. E dentro disso aqui, tu consegue consultar documentos, consegue, inclusive, se ele ainda não está arquivado, juntar mais documentação, se for pedido, mas o principal é consultar os documentos. Vai abrir uma lista de todos os documentos para você ler o despacho que a gente colocou lá no final, que às vezes é indeferido, é negado, mas a gente vai explicar por que a gente negou esse atendimento. Então, é importante ler esse despacho. É um dos erros que muitas vezes atrapalha bastante. A pessoa tem uma vez indeferido, 2 vezes ela não leu o despacho para saber qual foi a documentação, qual foi o erro que a gente colocou lá, qual foi a orientação que a gente deu. Eu falei dos dados tributários lá, que aqueles dados que não vêm do INCRA,
mas são muito importantes para efeitos de cobrar ou não a declaração. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Ele está dentro de meus imóveis, aquela relação dos imóveis que você tem cadastrado, e ele vai estar nesse símbolo aqui de dinheiro aqui, atualizar dados tributários. Clicando aqui, ele vai abrir uma telinha para informar a origem do imóvel e a questão de imunidade e isenção. Esse quadro, ele abre sempre que você está pedindo uma inscrição de imóvel, então você tem que preencher ele, se você tiver dados, ou se você não tem nenhum dado informar, tudo bem, ele vai ficar em branco. Ou se você já inscreveu o imóvel. Bom, eu transmiti uma inscrição ontem de um imóvel que eu comprei em 2026, só que está cobrando declaração lá desde 2020. Aí depende, então, é o que eu vou explicar mais adiante aqui, que é a questão da origem do imóvel. O que acontece nesses casos que a pessoa está cobrando declaração e a pessoa entende que não é obrigação entregar porque o antigo proprietário já tinha declarado? É porque provavelmente no momento dela fazer a inscrição, ela marcou como primeira inscrição. O que é uma primeira inscrição? É aquele imóvel nunca cadastrado nem pelo antigo nem pelo novo proprietário. Então, esse caso, ele tem que entregar as últimas cinco declarações. Então, eu comprei uma área de terra em 2026, mas o antigo proprietário nunca declarou. Esse imóvel é a primeira vez que está sendo inscrito. Então, é a primeira inscrição e ele vai cobrar as últimas 5 declarações, imposto também, com multa e juros, e todas as consequências que tem. Agora, se eu comprei um imóvel de outra pessoa, eu desmembrei, esse imóvel foi desmembrado em 2026 ou outra pessoa já declarava. Comprei uma parte dele. Então, ele vai ser uma aquisição de área parcial, que é um imóvel adquirido de outro proprietário e aberto uma matrícula nova, geralmente. Então, o que a gente tem que destacar? Se a pessoa comprou esse imóvel, assim, se ele comprou a área inteira, ele vai continuar usando o mesmo imóvel, a mesma inscrição do antigo proprietário, o mesmo CIB do antigo proprietário. Isso aqui se aplica à aquisição de parte de área. O antigo proprietário tinha aqui uma área grande, fazia declaração. Eu vou lá, compro um pedaço aqui. Esse pedaço de terra eu pego uma matrícula nova. Bom, então eu vou pegar uma matrícula nova aqui e ele vai, nesse caso, gerar um número novo de CIB para a Receita Federal. Então, esse caso é uma aquisição de área parcial. Por quê? Porque eu comprei um pedaço de uma área que a pessoa já declarava. Então, é o caso de eu informar que é uma aquisição de área parcial e eu só vou passar a declarar a partir do momento da abertura da nova matrícula. Uma coisa que não se aplica isso aqui, que também é comum. O proprietário tem 2 matrículas separadas, por algum motivo. Ele vai lá, resolve, ele vê que está errado, ele pega um número novo, um CIB novo dessa matrícula. Ele quer informar a aquisição parcial dele mesmo. Não seria o adequado, porque então ele estava fazendo errado. Era áreas separadas, ele já deveria ter um número desde sempre. Então é o caso de que ele teria que entregar as últimas 5 declarações. A aquisição de área parcial se aplica para imóvel comprado de outra pessoa, tá? E abertura de uma matrícula nova. Comprou uma parte, abriu uma matrícula nova. Então, essa é a explicação que é muito importante. Primeira inscrição, imóvel nunca declarado. Aquisição de área parcial, área desmembrada de outro imóvel que eu comprei essa área de outra pessoa, ou teve algum evento ali, por exemplo, a área era em condomínio antes e foi desfeito o condomínio e a partir de agora eu vou declarar só a minha parte. Então, eu vou informar lá na hora de cadastrar os dados para que não cobre as declarações anteriores. As outras origens que tem aqui é aquisição pelo poder público, no caso, um imóvel que uma prefeitura comprou, uma entidade imune. A arrematação também é uma coisa muito comum de acontecer. Se for uma arrematação judicial, também a pessoa só vai responder a partir da compra, se ela comprou o imóvel todo ou desmembrou. Desapropriação pelo poder público ou pelo poder privado. Mas o principal que eu quero chamar a atenção é isso aqui, aquisição de área parcial e primeira inscrição. E a questão da imunidade e isenção também, ela abre lá na hora que você está fazendo o pedido de inscrição, ou, se você esqueceu de informar, você pode entrar ali, clicar nos dados tributários e ele vai abrir esse campo. Então, tem uma área
de 10 hectares, que seria isento ou imune, e eu esqueci de informar isso. Aí vai cobrar os últimos 5 anos. Então, se eu ver que está errado, venho aqui e altero. O que é importante destacar nessa tela? Motivo. Vai começar selecionando o motivo. Quais são os principais motivos? Imóvel imune, é aquela área aqui na região sul até 30 hectares. Desde que o proprietário explore, ou seja, é uma área que tem que ser explorada pelo proprietário. Então, eu tenho aqui 20 hectares, só tenho essa área, 20 hectares. Eu exploro, o proprietário faz a exploração, não arrenda, porque se ele arrendar ou tiver comodato, parceria, ele já perde a imunidade. E não pode possuir outro imóvel rural ou urbano. Então, esse imóvel até 30 hectares aqui na região sul é imune. Então, pode marcar a opção aqui. Ou pode acontecer também o seguinte, eu tenho 2 áreas de terra. Então, eu já não sou imune, porque imune fala que é uma área de terra só. Só que a soma das duas não ultrapassa 30 hectares aqui na região sul. Da mesma forma, tem que ser explorado por mim, por minha família, admite uma ajuda eventual de terceiros na época da safra, mas também é vedado arrendamento, comodato ou parceria e não pode possuir imóvel urbano. Então, ele não é imune, mas pode ser isento. Aí tem outras hipóteses, isento por estar compreendido em programa de reforma agrária, por pertencer à União, Estado, Distrito Federal, município, ou às comunidades de quilombos, ou por pertencer à igreja, partido político, desde que usem para as atividades essenciais. Então, se enquadrou numa dessas situações, eu vou marcar aqui, vou botar a vigência que tem que ser 1º de janeiro daquele ano a partir do qual eu sou imune. Então, se eu... eu sou imune desde 2021, então vai marcar aqui, 1º de janeiro de 2021. A data fim é só se foi por um período, mas normalmente aqui fica em branco, porque a tendência é que esse imóvel, se eu estou inscrevendo ou estou atualizando, porque ele ainda continua imune. Mas, se for o caso, ele perder a imunidade, também tem que vir aqui informar, fazer essa informação. Outra situação que acontece é a alteração do proprietário no cadastro da Receita Federal. Eu comprei uma terra e quero passar para o meu nome. Então, se o imóvel já está vinculado ao número de INCRA lá no sistema CNIR, eu vou alterar o cadastro do INCRA e automaticamente vai alterar aqui na Receita Federal. Agora, se o imóvel não estiver vinculado ao INCRA, mas tiver já número... Aliás, se o imóvel não estiver vinculado no CNIR, mas já estiver vinculado no INCRA, pode fazer a vinculação primeiro e alterá-la lá no INCRA. Aí tem uma situação que seria o seguinte: se ele não está vinculado lá no CNIR, não tem número de INCRA, e o vendedor, eu vendi a terra, vamos partir de uma outra situação, eu vendi a terra, essa terra está me cobrando lá no meu nome e eu quero tirar ela. Então, nesse caso, eu posso fazer a abertura ali do processo, dizendo, olha, esse imóvel não é mais meu, ele não está vinculado no INCRA, eu não tenho o código do INCRA, eu quero tirar do meu nome. Aí, nesse caso, a gente ainda faz manualmente aqui na Receita. Agora, se é o comprador que quer alterar, aí é a situação inversa. Comprei a terra, quero alterar a terra, ou eu quero alterar para passar para o meu nome. Somente através do INCRA. O comprador, ele não pode chegar na Receita e pedir para alterar, ele tem que alterar no INCRA. O vendedor, se não tiver vinculado no INCRA, ele pode. Agora, se tiver vinculado já lá no CNIR, aí ele tem que também fazer a alteração lá direto no INCRA. E para cancelar um imóvel? O primeiro passo é verificar se existe uma vinculação no CNIR. Caso não esteja, faça essa vinculação, cancele no INCRA e automaticamente vai cancelar aqui na Receita Federal. Depois que você fez esse cancelamento no INCRA, então você pode pesquisar ali dentro do CNIR, tem aqui a opção consultar CAFIR. Ele vai abrir os dados do imóvel para você ver se ele foi cancelado aqui na Receita também. Mas o normal é que sempre que tu cancela no INCRA, ele cancela na Receita Federal, desde que tenha essa vinculação. E se não for possível vincular no CNIR, por algum motivo, não tem número de INCRA, ou eu quero cancelar por uma inscrição indevida. Então, eu não fiz inscrição no INCRA, só fiz na Receita Federal. Então, vai abrir o processo ali, como mostrei antes, lá via requerimento, vai escrever no próprio formulário, fazer um requerimento à parte, especificando o que deseja, por que quer cancelar. E depois vai acompanhar o despacho no processo.
é sempre muito importante que vocês detalhem bem o motivo. É muito comum a gente receber processos assim, a pessoa tem um imóvel lá, está cobrando os últimos 5 anos. A gente olha no histórico do imóvel, a pessoa declarou por 10, 15 anos esse imóvel e, de repente, parou de declarar. E ela simplesmente apresenta ali, quero cancelar por inscrição indevida. Mas não explica por quê, não junta um documento, não explica por que ele declarou, então, se esse imóvel não existia, ou por que ele declarou tantos anos. Tudo isso tem que ser explicado, tem que convencer e comprovar através de documentos o motivo desse cancelamento. E muitas vezes é necessário juntar uma certidão, os cartórios, eles fornecem uma certidão, você pode fazer um requerimento pedindo que seja relatado, uma certidão em formato de relatório, onde diga todos os imóveis que você teve, que você já vendeu, que você comprou. Isso também ajuda a comprovar, além de cópias de matrículas. Muitas vezes não é um cancelamento por inscrição indevida, por inexistência do imóvel. Muitas vezes uma simples venda. Aí é o caso de comprovar a venda e não de pedir cancelamento por inscrição indevida. Então, esse tem que tomar um cuidado sempre de escrever, detalhar muito bem o que você está querendo e juntar a documentação para que seja feita a comprovação dessas tuas alegações. Uma coisa que nesses cancelamentos cancelamentos que tem automaticamente para o CNIR, eu falei para vocês que se eu tenho um imóvel que está vinculado lá no CNIR, os dois números, o número do INCRA e o número da Receita, tudo o que eu faço no INCRA reflete aqui no cadastro da Receita. Então, se eu cancelei lá no INCRA, vai cancelar aqui na Receita Federal. O problema está nessas datas, porque no cancelamento automático, a data é o dia do processamento da declaração do INCRA, e não necessariamente a data correta. Por exemplo, eu tenho um imóvel que eu anexei ao outro em 2020. Então, seria o caso de cancelar por anexação com a data de 2020. Mas só agora eu fiz no INCRA essa vinculação dos dois cadastros. A data que vai vir para nós é a data de agora, a data que você processou a tua declaração no INCRA. Nesse caso, eu teria que informar a declaração lá do passado. Mas não, no nosso sistema ficou 2026, então está cobrando ainda as declarações atrasadas. Esse é um caso que vocês podem requerer alteração para informar a data correta do cancelamento. Então, vai abrir um processo, juntar documentação para provar ali que a área é contínua, que foi anexada uma na outra, o que foi comprado e anexada, vai explicar bem no requerimento ali e pedir para que altere a data do cancelamento para a data correta. Aí a gente vai chegando aqui, a gente reativa e cancela novamente para a data correta. Agora, se essa data de cancelamento lá no INCRA não está fazendo diferença para você, não precisa fazer isso. Isso é só naqueles casos que continua dando problema. A pessoa queria cancelar com data antiga e está cancelada agora, está cobrando declarações, então precisa uma revisão. Mas são poucos casos. A maioria dos casos se resolve pelo INCRA. Da mesma forma, a data de aquisição, que ela vem lá do sistema do INCRA. Lembra ali que eu mostrei para vocês como fazer a alteração de origem do imóvel? Ali tem que informar a data de aquisição. Essa data vem do cadastro do INCRA. Pode ser que o cadastro do INCRA tenha sido colocado uma data errada. Aí você não consegue. Você comprou em 2026, mas está aparecendo 2024 lá como compra. Então, seria um caso de análise aqui via processo. Aí tu vai abrir o processo, vai dizer que a data correta de aquisição não é aquela, é outra, junta a documentação para que a gente faça essa análise. Como eu falei, ele deve ser feito um requerimento, abrir processo e juntar a documentação. Aqui é o exemplo que eu dei. Ele anexou em 2017 e somente agora vinculou, cancelou no INCRA. A data que vem para o sistema é a data de hoje, a data do processamento. Quais são os cuidados ao pedir uma inscrição nova? A inscrição nova, ela está sendo automaticamente feita. Então, inscrevi no INCRA, ele vai lá no cadastro, eu faço o pedido lá. Ela não está automática total ainda, mas eu digo assim, você faz o pedido e ele automaticamente é deferido. Existe uma previsão para que ele realmente seja automático. No momento que pedir uma inscrição no INCRA, automaticamente, sem necessidade de fazer pedido, ele saia essa inscrição do CIB, do Cadastro Imobiliário Brasileiro. Aí você só teria que entrar lá e fazer a atualização da origem do imóvel para dizer se ele é imune ou isento. Então, é importante tomar esse cuidado, que caso ele venha a ser automático, tem que fazer essa alteração de cadastro para informar esses dados tributários.
Então, quais são os cuidados? Depois que você cria um CIB, por exemplo, peguei um número de INCRA, entrei lá no CNIR e pedi uma inscrição de CIB. E aí eu me dei conta que não era o caso de pedir uma inscrição nova, era o caso de vincular numa inscrição antiga. Isso aí não tem como desvincular mais. Aí você vai ter que pedir o cancelamento da inscrição antiga, sendo que ali tem todo um histórico de declarações, tudo. Então, dá para aproveitar? Dá, mas vai dar muito trabalho. Então, tome cuidado antes de pedir inscrição nova, para ver se realmente é o caso uma inscrição nova ou é a questão de uma vinculação em um número mais antigo. Quando é que normalmente isso acontece? Eu tenho uma área de terra que eu já declarava o ITR regularmente, estava cadastrado, mas eu não tinha inscrição no INCRA. Agora eu vou lá, pego uma inscrição no INCRA. Eu deveria entrar ali no CNIR e fazer a vinculação nesse número que eu já tenho. Mas não, entrei lá e pedi uma inscrição nova. Eu fico com 2 inscrições na Receita, a antiga e a nova. E isso vai dar problema, com certeza. Aí você vai ter que abrir um processo para fazer todo o cancelamento. Então, antes de pedir essa inscrição, veja se é o caso de vincular. Muitas vezes também algum condômino, sem conversar com os demais, cria um número novo para toda a área e se apropria de um CIB em nome de outro sem esse saber, ou cria um número novo. Então, quando é área em condomínio, tem que tomar cuidado de tentar conversar com os outros proprietários para que não haja esse tipo de confusão. Um estava fazendo um pedaço, o outro já tinha número, vai lá, agora um terceiro e cria um número novo. Então, tem que tomar cuidado nisso. Antes de fazer, o ideal seria, uma área em condomínio, conversa, reúne todos os condôminos para conversar, até para ver se alguém já não tem uma inscrição feita, para evitar duplicidades. E como que eu faço para pesquisar se tem um CIB? Não existe um sistema próprio para consultar aqui na Receita Federal. Existe uma alternativa, que é na declaração de ITR, na versão web, que ela é acessada ali pelo portal de serviços da Receita Federal. Quando você vai entrar lá na opção das declarações, e ele vai, só que ali aceita a procuração também, ou você entra com o CPF do proprietário, do titular, no caso, teria que ser, ele vai aparecer uma relação de todos os imóveis, aqui o imóvel, a área, ele vai pegar pelas declarações de 2025 e daqui uns dias da de 2026, daqui um dia vai estar aqui, declarações de 2026, todos os imóveis que tem cadastrados no CPF. E aqui é aquela questão importante que eu falei para vocês, que para as áreas acima de 100 hectares é provável, a gente ainda não tem a certeza, mas é bem provável que as declarações acima de 100 hectares, quando for fazer, ele vai ser nesse novo sistema. E aqui os dados, eles vêm do cadastro. Se lá no cadastro estiver errado, você não tem como vir aqui mudar. Você vai ter que alterar no cadastro primeiro. Mesma coisa a questão. Se eu sou proprietário de uma terra e não atualizei, ele nem vai aparecer no meu CPF, vai estar no CPF do antigo proprietário. Mas, enfim, que aqui é uma das formas de você ver os imóveis que a pessoa tem cadastrados no seu nome aqui na Receita Federal. Porque para ver os imóveis que tem cadastrado no INCRA, ali no próprio sistema CNIR, ele já puxa todos. Mas lá ele só puxa os cadastros da Receita que tiver vinculados. Aqui não, aqui ele puxa vinculados ou não, os que tem no sistema da Receita Federal. O que ajuda a resolver um pedido de cancelamento, que é uma das questões que mais dá problema aqui na equipe? Primeira coisa, juntar uma explicação detalhada sobre o que aconteceu, que muitas vezes esses pedidos saem sem nenhuma explicação, simplesmente pede o cancelamento, não explica nada, não junta nada. Anexar a documentação que comprove e também, tão importante quanto quando é negado esse pedido, abrir o despacho e fazer a leitura. Chegando ao final, eu tenho para passar para vocês algumas dicas de como vocês consultarem e como vocês podem se aprofundar um pouco mais nos assuntos. A página da Receita Federal é um dos principais meios que você tem de fazer, de acessar os dados, enfim, tem várias orientações. Mais especificamente, aqui o portal de serviços do contribuinte, que é esse novo portal que está substituindo o ECAC, aqui dentro também tem muitas informações. Por exemplo, aqui, na aba imóveis, tem aqui meus imóveis rurais, no CNIR, que seria um acesso ao CNIR,
as minhas declarações do ITR, que é essa de ITR Web, que eu falei agora há pouco para vocês. Então, esses 2 itens aqui são 2 itens também que vocês podem acessar, consultar. É por aqui que você acessa ali aquela relação dos imóveis que eu mostrei que estava dentro das declarações de ITR. A outra forma também que tem é lá dentro, nesse link aqui, esses slides podem ser distribuídos depois para vocês. Aqui tem uma página específica também sobre a questão da orientações sobre inscrição, sobre vários assuntos aqui. Consultar CAFIR, CNIR. Aqui tem roteiros aqui. Eu quero inscrever um imóvel, como é que eu faço? Estou em dúvida. Então, tem aqui a opção onde mostra um passo a passo como faz, desde como pedir uma vinculação, de como acessar o sistema, a questão da guardando documentação, tudo isso aqui também tem nesse link que está disponível aqui dentro de assuntos mais orientações tributárias, cadastros de imóvel rural. Também tenho perguntas e respostas do ITR, que é muito importante. Aqui tem uma coletânea de diversas, são aquelas perguntas mais comuns que acontecem todos os anos. Tem arquivos aqui desde 2006, mas o que vai interessar é o último aqui, o 2025, e agora o 2026, daqui a uns dias. Você pode baixar ele em formato PDF, então aqui é muito importante, sempre que tem uma dúvida, dá uma pesquisada aqui. Tenho certeza que 90% das dúvidas vão estar aqui dentro desse arquivo. Tem também o Fale Conosco, que, esgotei, já li aqui, li o perguntas e respostas, não consegui. Tem o Fale Conosco lá na página da Receita, que também atende questões de cadastro e questões de imóvel rural, desde que seja, ali não tem como aprofundar, como ver o caso específico, mas eu tenho uma dúvida com procedimento, eu tenho uma dúvida alguma coisa, você pode postar aqui. O chat, tem os chats também dentro do ECAC, que seria uma possibilidade, mas às vezes algumas regiões fiscais podem não ter o específico de cadastro. E tem a ouvidoria também da Receita Federal, que serve, estou com um problema, não estou conseguindo acessar um determinado sistema, o CNIR está fora do ar. Eu posso ir lá na ouvidoria, também abrir uma reclamação de sistema. Ele serve tanto para sugestões como para elogios, enfim, aqui é possível, é um canal também de comunicação. Óbvio que não é para responder uma dúvida específica de TR, mas para relatar alguma coisa tranquilamente. E a legislação que eu coloquei aqui, que são os principais que a gente tem nessa área de cadastro. Então, vocês sempre tentem, primeiro, por esses canais onde vocês podem tentar tirar essas dúvidas, para depois tentar em contato. Nem sempre é fácil conseguir um contato lá, ou responder a dúvida, mas muitas vezes ela está respondida, ainda mais aqui no Perguntas e Respostas. Então, era isso que eu tinha para vocês, e agora fico à disposição aí. Jurandir, excelentes esclarecimentos. Muito obrigada por compartilhar conosco informações tão relevantes e tão necessárias para a nossa rotina, né, na área contábil aqui. Bom, e aproveitando a sua participação, eu gostaria de fazer algumas perguntas que surgiram durante essa fala e que refletem dúvidas muito frequentes no dia a dia dos escritórios. Na sua explanação, o imóvel que nunca foi declarado, ele terá que ser declarado as últimas 5 declarações. Seria declarado no nome do adquirente ou no nome de quem vendeu? A partir do momento que a pessoa comprou, ele já compra, se tiver alguma pendência, ele acaba comprando junto. Por isso é importante, no momento da compra, pedir a certidão negativa desse imóvel, para ver se esse imóvel não tem pendência. Até porque a certidão negativa, vamos supor que eu estou comprando um imóvel, consegui a certidão negativa, está tudo zeradinho, não tem dívida nenhuma. Posteriormente, aparece uma dívida desse imóvel. Então, é uma forma que eu tenho de me defender, não assumir essa dívida. Agora, se eu comprei o imóvel já sabendo que ele tinha uma pendência ou ignorei, eu estou assumindo essas pendências e aí vai ser declarado esses 5 anos em meu nome, porque o cadastro eu vou fazer no meu nome, automaticamente as declarações vão ser no meu nome, eu vou pagar as multas, pagar o imposto, tudo no nome dessa pessoa que adquiriu. Nossa. E qual é o erro mais comum que acontece aí no seu departamento, né, de cadastro, em relação ao procedimento de inscrição do CIB?
ele tem uma série de... Não tem tem um grupinho aqui que é o mais... que a gente vê que a gente alertou até durante a apresentação, mas principalmente, esquece de marcar a origem do imóvel. Então, é aquela questão, comprei um imóvel agora, desmembrei, e vou lá e faço como primeira inscrição, daí está cobrando os últimos 5 anos. Daí a pessoa, meu Deus, mas isso já estava pago. Daí dá todo aquele transtorno, tem que abrir processo. Então, esse tem que tomar cuidado para informar a origem do imóvel e a questão da imunidade de isenção. Outra também que dá, assim, que é muito comum, essa questão que foi explicado no início, que é um imóvel rural, que é aquela área contínua, formada por várias parcelas. É muito comum as pessoas a cada matrícula abrir um número, e deveria ser um número só, se ela é uma do lado da outra. Esse ali também é um, tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco você está com 3, 4 números e deveria ter um só. Gera um trabalho para o contador, gera ter que estar fazendo declarações separadas, pode isso influencia assim na alíquota, pode, no caso de uma fiscalização, dar algum problema, então cuida isso ali. E o outro que eu vejo também muito comum a questão daqueles casos cancelamentos que a pessoa não lê o despacho. A pessoa faz o pedido, a gente nega, explica bem bonitinho lá, olha, seu pedido foi negado por isso, por isso. No outro dia chega um processo igual. Aí a gente vai lá, nega, bota a cópia do despacho, daí eu pongo outro, daí a pessoa reclamando, olha, eu estou a terceira vez que estou encaminhando o pedido e vocês não me respondem, mas está lá no processo, muitas vezes, um despacho bem detalhado. Então, esse é importante, o profissional, tenho certeza que os profissionais já fazem isso, mas é importante reforçar. Abrir o processo lá na Receita, se foi negado, dá uma lida lá que vai facilitar para todo mundo, com certeza. Correto. E no caso de imóveis vinculados a pessoas falecidas, como deve permanecer o cadastro do imóvel rural? E tem necessidade de abrir processo, anexar documento? Isso, essa é uma questão também que há uma certa confusão que comumente é feito, porque faleceu o proprietário, quando vai ter a partilha, e aí sim vai passar para os herdeiros. Às vezes o herdeiro ele já quer começar a declarar no nome dele, e não é o correto. O correto é, enquanto tiver o inventário correndo, por assim dizer, ou ainda não abriu o inventário, enfim, esse imóvel fica no nome da pessoa falecida. Ele só vai passar para o nome dos herdeiros no momento que tiver a partilha, e aí sim esses herdeiros ou vão pegar números novos, se eles pegarem matrículas novas, ou vai ficar em condomínio aquilo ali. Mas esse é um problema comum também que acontece da pessoa já, eu estou usando a terra, eu já quero declarar. Não, tem que esperar passar pelo procedimento. E no momento que passou para o herdeiro, teve a partilha, então ele vai alterar primeiro lá no INCRA, depois vai automaticamente ali, ou às vezes com a necessidade de criar um número novo, aí sim vai acertar no cadastro da Receita Federal. Excelente. Jurandir, para a gente encerrar, qual seria a sua mensagem que você queira deixar para os profissionais da contabilidade que desejam atuar de forma mais estratégica no agronegócio e ser uma referência de gestão e regularização de imóveis rurais? Olha, eu acho que o profissional que está nessa área, ela é uma área bastante complicada, documentação, tudo. Alguns profissionais às vezes preferem nem atuar muito nisso, porque é mais complicado. Mas aquele que quer se dedicar é uma área muito importante, porque, como vocês estão vendo, a cada vez está sendo feito esses cruzamentos de dados. Agora, com a reforma tributária, tem a questão do valor do imóvel vai estar atrelado ao imóvel, enfim, tem uma grande área que está surgindo nessa parte cadastral, que aquele profissional que desejar se especializar, o primeiro passo é leitura. Como eu mostrei alguns links ali, algumas coisas, tem muita instrução dentro da Receita Federal. Claro que envolve outros órgãos também, e é isso que a cada dia tem que ficar mais claro. A pessoa, o proprietário lá, ele vai sempre depender de um profissional. E se esse profissional ele tiver bem estruturado, bem instruído, ele vai conseguir, com certeza, dar conta e vai facilitar aí para todo mundo. Né? Então, e por isso que a gente sempre faz questão de vir dar palestra, conversar, porque é interesse de todo mundo que a coisa flua de uma forma mais amigável para todo mundo. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma aula da Escola Técnica CRC Paraná.
Esperamos que o conteúdo de hoje contribua para tornar sua atuação profissional ainda mais segura, técnica e estratégica no atendimento do setor rural. Se esta transmissão agregou valor para você, deixe seu like, compartilhe com outros profissionais e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos da nossa escola técnica. O conhecimento transforma a profissão e profissionais preparados transformam o mercado. Nosso compromisso é continuar levando informações de qualidade, atualizações técnicas e apoio aos profissionais da contabilidade paranaense. Muito obrigada pela sua participação. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.